Entre 10% e 15% da população sofre com zumbido no ouvido. O problema se agrava com o aumento da idade. Não há cura para o incômodo, mas há medidas que podem ser tomadas para aliviá-lo. Zumbido no ouvido. Um barulhinho incômodo que aparece sem a existência de uma fonte sonora. Você já sentiu? Já sim. Mesmo assim, você usando o EPI, né, que a gente usa, que é obrigatório na obra, mas quando você termina o serviço, principalmente se você estiver trabalhando na bitoneira ou então num vibrador, qualquer coisa assim, tem. Você dá aquele zum, aí some, zum, aí some, aí você aperta, para e dá uma bolinha. Aí depois, com o passar do tempo, mas não é frequente, mas sempre eu sinto. Dá sim, dá um grilo cantando no ouvido, né? De acordo com a médica especialista em otorrinolaringologia, o zumbido no ouvido não é uma doença, mas sim um sintoma que jamais deve ser ignorado. Ele pode ser associado a vários males, principalmente a perda auditiva. A gente não pode desvalorizar esse sintoma, deve ser procurado um médico, principalmente aquele que tem um conhecimento na área, porque a gente tem alguns pacientes que podem ter quadros benignos, simples, mas nós sabemos também que tem alguns quadros de zumbido, que é um sintoma que pode vir de uma doença mais grave, até mesmo tumores dentro da cabeça. O zumbido no ouvido atinge cerca de 10% a 15% da população brasileira, sendo ainda mais comum em pessoas com idade entre 55 e 65 anos. Este problema se caracteriza pela sensação de ouvir qualquer tipo de som, mesmo estando em ambiente silencioso. O zumbido é uma percepção sonora. Algumas pessoas até referem como alucinação auditiva. O paciente ele percebe um som de forma involuntária e consciente, sem ter nenhum outro som no ambiente, na parte externa, né, que justifique esse som que está dentro da cabeça dele. Às vezes ele nota na cabeça, sem identificação de um ponto. Às vezes o paciente percebe melhor numa orelha, às vezes ele percebe mais na outra, às vezes nas duas ao mesmo tempo. E o que a gente nota que o paciente refere são sons diversos. Alguns referem como se fosse um barulho de um grilo na cabeça, uns referem como um apito, barulho de geladeira, cachoeira, barulho de asa de borboleta. São inúmeras as formas que o paciente percebe esse som. Em todos os casos, o médico deve ser consultado para que o diagnóstico seja feito. Alguns exames podem apontar com precisão a causa do problema, para que o tratamento adequado seja iniciado. Em relação ao tratamento do zumbido, tem várias fases, né? Uma delas é a identificação, é você ir ao médico, fazer o diagnóstico. A partir do momento que você fez a identificação, você consegue terminar de fazer a propedêutica, conduzir esse paciente e dar um tratamento para ele. Porque, como eu disse, são várias coisas que vão determinar esse sintoma, várias doenças. Se você não vai ao médico e você não define essa doença, você é incapaz de melhorar esse sintoma. E o problema é que o que o seu vizinho tem não é o que você tem, né? Então, muitas vezes a gente vai no vizinho, ele vai ter uma perda auditiva leve, algo simples, como no caso a gente falou relacionada ao ambiente ocupacional. Mas o seu caso pode ser completamente diferente, você pode ter um tumor cerebral, e aí já é um caso grave que às vezes você não vai valorizar. Então é importante sempre procurar o especialista que tem experiência na área, porque com a anamnese, né, com aquela avaliação, aquela entrevista que o médico faz com o paciente com o exame clínico e os complementares, a gente pode dar um alívio para um sintoma que é debilitante no caso do zumbido.